Ilustres amigos do canal, tudo bem? As taxas de juros mais longas no Tesouro Direto caíram após a decisão do Copom, que manteve a taxa Selic em 10,5%. E agora, será que é a hora do pré-fixado ou não para a marcação a mercado? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Vini Invest, o único canal do YouTube com vídeos diários e que responde todos os seus comentários, exceto discussão política. Você, investidor, não deve entrar nessa discussão, mas entender como tirar proveito aí dos seus investimentos. Vamos lá, saiu essa matéria do Infomoney. Taxas DI. Taxas DI são as taxas de juros mais longas. Tem queda firme após decisão unânime do Copom. A baixa dos juros futuros é mais intensa na barriga da curva, entre os contratos até janeiro de 2026. O destaque dessa matéria é que os juros mais curtos são esses, então, que caíram mais. É isso que ela está dizendo. Baixa dos juros mais intensa até janeiro de 26. Mas vamos entender um pouco melhor. Primeira questão que você precisa entender. Quando a nossa taxa básica de juros, que é a taxa Selic, nós temos uma decisão e agora a decisão foi de manutenção, não é automático esse reajuste de taxas nos títulos mais longos. Vou repetir, uma coisa é a taxa Selic, a taxa básica de juros da nossa economia. Outra é a taxa longa, ela depende de outros fatores, como questões macroeconômicas internacionais, as nossas questões econômicas internas e questões políticas, porque envolve, então, investimento para mais longo prazo. É isso que você precisa entender. Mas eu vou te explicar melhor. Olha aqui no Tesouro Direto. Nós vamos analisar o pré-fixado 2031. Essa taxa que chegou a ficar ali próxima de 12,30, na data de hoje, que eu gravo o vídeo, dia 20 de junho de 24, ela está aí na sua tela a 12,19%. Primeiro ponto que eu quero trazer um destaque para você, investidor. Essa taxa aí, acima de 12%, já começa a ser uma taxa atrativa, mas uma taxa atrativa para quem está olhando para o médio e longo prazo. Vini, então é 1% ao mês? Não, 1% ao mês daria mais do que 12,19%. E é isso que eu quero começar te mostrando nesse vídeo de hoje. Se nós pegarmos aqui uma calculadora e colocarmos 1%, estamos falando de 0,01. Vamos somar 1 e vamos elevar para você entender a 12, que seriam 12 meses. Então, se você quiser ter 1% ao mês, é 12,68. Estamos com uma taxa de 12,19. Mas só para você compreender, por que eu digo que essa taxa passa a começar a ficar interessante para quem olha para o médio prazo, acima de 3 para 4 anos. Vamos lá, vamos começar a falar primeiro dos pontos positivos para você que quer fazer marcação a mercado com esse título. Primeiro ponto, olha o histórico aí da nossa taxa básica de juros ao longo dos últimos anos. Se nós formos pegar aí aproximadamente desde 2016, aliás, desde 2006, estamos falando de aproximadamente aí, estamos falando de 18 anos, você veja que raramente ela passou do patamar que nós tivemos recentemente até aí o ano de 2023, ou seja, próximo dos 14%. Então repara, ela chegou num topo que nós consideramos e começou um ciclo então de queda. Olha no último ciclo que aconteceu, ficou aí ó, em 2015, depois ela caiu para um patamar de 6,5% e depois, lá em 2020, com aquele problema de saúde pública, chegou a 2%. Veja, esse cenário aí pode até acabar se repetindo. Vou repetir, pode. Depende de outras questões internacionais. Mas repara que ela chegou num topo histórico desses últimos 15, 16 anos, que é o que eu estou te mostrando. E agora, a tendência também é de estabilização, mas de estabilização por volta de 10,5%. Primeiro ponto, então, olhando o histórico da nossa taxa Selic, o patamar já era alto e a tendência é de queda. Ponto número 1.
Ponto número 2 também para você entender. E aí eu uso esse site, o famoso Clube dos Poupadores, para trazer para você a informação do histórico da nossa taxa Selic. Ele diz que até 2022 a média era de 11,45. Só que tem um detalhe, se você for reparar aí nesse histórico, esse dado não está atualizado. E quando ele for atualizado, essa média vai ficar abaixo de 11%. Novamente, estamos falando então de um cenário que a tendência é de estabilização, mas que temos um histórico abaixo disso. Vini, como é que você pode ter a certeza disso? Podemos dizer que a maior parte do tempo a taxa Selic esteve entre 10 e 13. E eu vou dizer para você, em outro dado desse site, a nossa taxa média Selic é em torno de 10,25 a 10,5. Já até gravei um vídeo sobre isso. Então o segundo ponto é esse histórico aí favorável da nossa taxa de juros. Olhando agora para o cenário externo, antes de trazer para você o cálculo da marcação a mercado. Só que antes, dá aquele super like aqui, porque o intuito é sempre trazer informação para você, investidor, não ser enrolado. E aqui eu utilizo outra base de dados para trazer aí o histórico da taxa de juros pelo mundo, trazendo grandes economias, começando aí com o Japão, Suíça. Olha a taxa de juros que você tem nessa primeira coluna. O Brasil está entre as maiores economias e também as maiores taxas de juros. Olha o Brasil aqui, 10,5%. Está acima de diversos outros países que nós estamos verificando. Está comparável ao México, que está enfrentando uma grave crise depois das recentes eleições que eles tiveram. E está próximo, por exemplo, da Rússia, um país que está em guerra. Quando nós alteramos aqui no site para o G20, fica mais clara ainda essa nossa relação. Olha o Brasil aqui, entre as maiores economias, mas também entre as maiores taxas de juros. Em outras palavras, comparando com as economias mundiais, nós estamos com juros altos. E esse é o terceiro ponto. Só que por falar nas maiores economias, eles já começaram a fazer corte de juros. É isso mesmo. Nós já tivemos então corte de juros no Canadá, tivemos no Banco Central Europeu e lá nos Estados Unidos já há uma previsão. Quando isso acontecer, isso vai forçar, vai aumentar a pressão para que os juros aqui no Brasil, em algum momento, comecem a reduzir. Não estou falando que é agora. Eu estou dizendo que quando começar nos Estados Unidos, a pressão aqui vai aumentar. E esse é o quarto motivo para você ficar de olho. Mas eu preciso te falar também dos riscos. E agora eu entro aqui na projeção de juros futuros feita pelo mercado. O que é isso? A taxa do pré-fixado 2031 é baseado então nos juros futuros DI 1F 2031. Eu falo isso mais detalhadamente no clube de membros, que aliás já vai ter vídeos exclusivos sábado e domingo novamente aí para você. E eu expliquei lá em detalhes que essa faixa em torno de 12% é uma faixa a ser defendida pelo mercado. Vini, por que isso? Olha no histórico aqui à sua esquerda. Veja que por várias vezes ela tocou e depois recuou. Ou seja, esse 12% batia e ele forçava então a queda. Era o que nós chamamos de uma resistência. Agora olhando para a direita, olha exatamente aí onde eu estou desenhando essa seta. Houve um rompimento claro desse tipo de taxa. E depois, agora, o que era então uma resistência virou um suporte, que é esse último candle semanal que está sendo defendido agora pelo mercado. Por isso, essa taxa ainda não caiu abaixo de 12%. Olha de novo aí no Tesouro Direto, 12,19%. Se ela cair para baixo de 12%, vai virar novamente e a tendência vai ser de queda. Quando eu mudo aqui no gráfico para a relação diária, você verifica isso nesse candle que está aqui na sua tela e que eu vou mostrar novamente para você. Olha aqui o desenho que eu já deixei mais ou menos pronto, mas que eu quero te mostrar em detalhes maior. Esse aqui é o candle mais importante para você olhar agora no diário, que é esse verde. Repara o que aconteceu. Voltou então para os 12% e depois reagiu. Bateu então ali no suporte e voltou a subir. O mercado está indefinido ainda
com relação a isso. Vini, o que é que pode piorar? Esse tipo de notícia. Veja, eu não vou nem ler aqui para que o YouTube não crie qualquer tipo de restrição, mas se nós tivermos a expansão dessas questões militares ao longo do mundo, nós podemos ter então uma inflação mais alta. E inflação mais alta vai exigir ajuste nessa curva de juros. E isso certamente será bastante prejudicial aqui também no Brasil. Não é o cenário padrão para mim, mas pode acontecer. E outra questão é a preocupação, então, com os gastos aqui no Brasil. Se esses gastos começarem a aumentar ou continuarem altos, o mercado não vai ter confiança novamente. Em outras palavras, eu acho que pode até cair e vou trazer agora as simulações para você. Só que antes, ajuda aí, dá aquele super like para você também receber os vídeos diários. E se você não é inscrito no canal, olha, você está perdendo tempo. Todo dia um vídeo novo e no final de semana, vídeos no Clube de Membros. Veja a simulação que eu trouxe aí. Pré-fixado 2031, a data de simulação é a de compra de hoje, dia 20/6. Estou simulando um investimento de R$100 mil com essa taxa de 12,19 e, obviamente, zero de taxa de administração. Se o seu banco cobra taxa de administração, pula fora. E estou estimando aqui alguns cenários para você. Eu vou começar primeiro com o cenário pior, aquele cenário em que os juros se mantêm em 12%. Ou seja, você comprou e daqui a 3 anos, veja, em 2027, esse juros se manteve alto, que seria um cenário bastante catastrófico e ruim para nós investidor. Veja, o que aconteceria? Você teria uma rentabilidade bruta de 12,41. É isso mesmo, a manutenção da taxa ainda assim traria uma rentabilidade bruta para você interessante, 12,41, maior do que a taxa atual. E de forma líquida, já descontada a taxa B3 e o imposto de renda, 10,53. Viu aí que mesmo num cenário bastante ruim, a taxa pode trazer bons retornos. Agora vamos olhar outro cenário. Vamos olhar agora esse cenário que eu estou estimando de 10,5. Vini, por que 10,5? É o histórico aí da nossa taxa Selic aproximadamente nesses últimos 20 anos, considerando até 2024. Relembrando, você comprou agora a 12,19, pré-fixado 2031, o mais longo que tem. Daqui a 3 anos você resolveu vender e a taxa está em 10,5. Olha o que aconteceu. Nesse caso, sua rentabilidade bruta foi para 14,21. 14,21. E a rentabilidade líquida agora é praticamente a bruta, 12,11%. Traduzindo para você, alguém que investiu 100 mil nessas condições teria daqui a 3 anos 140% líquido. Você ganharia 40% líquido em 3 anos. E o cenário que seria o cenário melhor, o cenário dos sonhos do investidor. Você compra e a taxa caiu para 8%. É razoável pensar nisso? Se nós formos voltar aqui para o gráfico, me parece sim razoável. Tivemos aqui taxa em torno de 6,5, tivemos taxa aqui de 7,25. Então veja que não estaria distante da realidade essa possibilidade. E nesse caso, veja, a sua rentabilidade bruta seria de mais de 17% e a líquida quase de 15%. É isso que eu estou te mostrando. Traduzindo para você, na minha opinião, a taxa Selic vai continuar estável ao longo dos próximos meses. E para mim, em 2025, diferente do que o mercado está prevendo, eu acredito sim numa queda dessa taxa de juros, porque o mundo está cortando juros e a expectativa é positiva. Além disso, eu não descarto o cenário de uma recessão deflacionária, o que faria esses juros caírem para abaixo de 8%, num cenário extremamente otimista. Mas aqui eu só dou a minha opinião e faço o convite para você entrar para o Clube de Membros e lá aprender em detalhes e retirar todas as suas dúvidas. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que acompanhem os juros futuros longos para entender o pré-fixado
e não a taxa Selic. Um abraço e até o próximo vídeo.